Pega a sua vassoura, seu caldeirão, acende a sua vela e vem comigo, porque hoje eu vou falar dela, de mim, de nós, de bruxaria. Talvez, se o nosso vídeo semanal não caísse nesse dia, esse dia tivesse um vídeo especial. Porém, estamos numa sexta-feira, onde também estamos no Dia das Bruxas. Então, vamos falar de bruxaria? Vou botar esse incenso para cá, porque senão eu não aguento. Vou deixar essa velhinha aqui, com a licença da dona. Vamos brindar e conversar sobre bruxaria. Muitas de nós já fomos queimadas nas fogueiras por aí. Deixa eu até mostrar aqui para vocês o meu incenso que eu trouxe. Magia de bruxa. Aí tem aqui assim, ó, poção mágica. Que delícia, hein? E é óbvio que você que está aqui comigo, que se conecta com todo o conteúdo do canal, você é bruxa, né? Às vezes temos algumas pessoas que, mas o que que é bruxa? Se você se questiona, talvez você só não tenha descoberto ainda que você é uma bruxa. Porém, se você se conecta com os conteúdos de misticismo, se você gosta de acender uma vela, um incenso, se você cultua deusas, não apenas um único Deus, se você se conecta com os elementos da natureza. Então, conheço muitas bruxas que não se intitulam como tal, mas que o são muito, mas que trabalham, ó, abriu aqui meu colar, que trabalham com ervas, com cristais, e não necessariamente se ligam nessa vertente da bruxaria. Mas quando você se conecta com isso, você é bruxa. Ser bruxa é lidar com os elementos da natureza. Então, se você também tem uma linha de pombagiras, ciganas, estão todas para cá, você também é uma bruxa. Então, nós estamos aqui hoje para honrar nossas ancestrais. Vou ensinar você e te conduzir, fica comigo até o final desse vídeo, para eu te conduzir num momento de conexão muito profundo, te explicar o que que a bruxaria tem a ver com a Irmandade das Rosas aqui no canal. Nós já tivemos um vídeo sobre bruxaria lá em agosto, onde eu falei sobre Hecate, e vou te contar um pouco das minhas conexões. Esse vídeo não tem um planejamento, né? Ele é muito no fluir, no sentir. Não estava nem conseguindo começar a gravação, até que eu me lembrei, né, que eu precisava pedir licença, porque lidar com as bruxas é lidar com o mistério. E eu percebo que muitas vezes as mulheres, às vezes, sentem esse chamado, sentem essa presença, sentem esse fascínio e não necessariamente sabem como se conectar. Porque a prática da bruxaria, ela é uma prática que envolve muito a questão do mistério, do silêncio, de você estar sozinha fazendo as suas magias, instruídas pela sua entidade. E isso é assim que eu conduzo a prática dentro dessa linhagem, por exemplo. E essa é uma linhagem que traz essa característica do mistério. Então, muitas vezes você não ouve falar, precisa fazer um curso para que você possa realmente ter contato e mais informações sobre como lidar com a bruxaria, porque somos mais misteriosas, mais fechadas, até pelo que nos ocorreu no passado. Eu já acessei, né, dentro de um retiro de bruxa, a certeza de que sim, eu já fui bruxa, né, eu sigo sendo uma bruxa, e que sim, eu já morri queimada numa fogueira. E também, como não sou flor do campo, senão eu não estava aqui, estava lá com Maria Madalena, já fiz muito mau uso desses poderes. Então, esse é um outro fator que muitas vezes faz com que você, ao mesmo tempo que você tenha um fascínio por essa linhagem, você também tenha medo. Não só pelas crenças que se coloca da bruxa, da demonização da bruxaria, mas também pela questão de você ter uma certa memória de que você já errou muito e também já pagou muito por muitos erros que você cometeu ao fazer mau uso dos seus poderes. Mas eu te digo que
Hoje você é uma outra pessoa, com outros aprendizados, com outro senso ético. Estamos em outro momento da humanidade. Então, também é importante você desenvolver essa consciência de que você pode usar o seu poder com mais sabedoria e maturidade. E é um convite também que eu te faço, né, a se reconectar, caso você não esteja muito conectada, hoje você vai ter a oportunidade de se reconectar com esse seu poder, com essa sua ligação com a bruxaria, porque você tem esse direito. Então, eu quero trazer aqui um pouco da minha história e que você possa também compartilhar aí nos comentários comigo qual a sua história, qual a linha, a linhagem da bruxaria que você se liga mais. Eu, lá na adolescência, bem novinha, sempre fui médium e tive aquela fase do filme de terror, das brincadeiras de compasso, esse tipo de coisa. E comecei a me integrar com coleguinhas que falavam sobre doentes, essas coisas. E depois eu fui, me tornei católica, né? Foi meio que num intervalo ali, porque eu fiz primeira comunhão com 10 anos, 11 anos, por querer. E aí, nesse intervalo até é, uns 13 anos, onde eu fui mais ativa na igreja, fiquei dos 13 aos 15 muito ativa, bem beata, assim, ia para a igreja mais do que o padre até. Eu passei por essa. Vou inverter aqui, gente, porque eu também gravo esse vídeo num outro formato para poder postar os cortes no Instagram. Então, tava ali atrapalhando a luz da vela. E aí, eu me desconectei, né, desses conhecimentos, desses estudos, totalmente. Aí, com 15 anos, eu fiz a crisma, eu me crismei e saí da igreja, porque durante a crisma eu entendi que, né, era um aprofundamento maior na religião. Enquanto eu estava nos grupos de oração, sentindo mesmo a fé, a conexão espiritual, foi incrível para mim. Quando eu entendi os fundamentos da religião, eu me desconectei. E também porque, pelo fato de eu ser médium e eu ver espíritos, e isso dentro da igreja não ter uma explicação, de ser considerado uma coisa do demônio, eu também ficava muito perdida, porque não era isso que eu sentia que era. E aí eu fui, comecei a ler livros, romances espíritas, frequentei o kardecismo, comecei a ver alguma coisa universalista. Então, antes de ter meu primeiro filho, eu já frequentava um centro espírita universalista de Ramatiz. E aí fui indo, fui indo, fui indo. Entrei para o mundo das terapias. Antes disso, eu fui fazer terapia com 29 anos com uma psicóloga que era muito bruxona e soube me conduzir dentro das minhas limitações. Mas fizemos terapia de vidas passadas. E naquela época, hoje eu entendo que eu acessei vários guias e mentores meus, mas eu não dava abertura para eles. Então, eu me lembro que eu cheguei a ver minha cigana e queria sair correndo. Eu vi meu caboclo, e aí fiquei, gente, eu tô vendo um índio aqui, eu não entendia nada. E ela também é muito devagar, porque ela sabia que eu tinha muita dificuldade, né? Ainda tinha resquícios dessas crenças católicas que demonizavam tudo isso, então eu tinha muito medo. O tempo foi passando, entrei para o mundo das terapias, me tornei terapeuta espiritual, fui me aprofundando e comecei a conhecer o xamanismo. E o xamanismo me encantou, me arrebatou como uma prática onde eu podia ser livre, não precisava estar ligada a nenhuma religião específica e podia falar de orixás, de forças da natureza e de entidades. E aquilo me fascinou. Ali eu comecei a conhecer também as medicinas da floresta. E logo no meu primeiro contato, a primeira medicina da floresta que eu consagrei já foi a ayahuasca. Nessa primeira consagração, já me veio o meu caboclo, que estava de frente naquela época, seu pena branca, e me convidou a sentir a sensação de estar incorporada, porque eu sempre soube que era médium de incorporação e sempre fui disso como o diabo da cruz, como dizem os católicos, né? E ele me convidou para eu experimentar essa sensação dentro da força, para que eu pudesse entender como que era isso, e eu dei essa permissão, entendi como que era essa manifestação de estar incorporada no meu corpo, porque eu acredito que para cada pessoa ela é única. E eu fui convidada a desenvolver minha mediunidade. Meses depois, eu vi um post da Carol Santocha, que era com quem eu também havia consagrado a ayahuasca, chamando para um retiro de Hecate. Eu não sabia quem era Hecate. Eu só vi a foto das mulheres de capa, de capuz, de bruxa, e eu falei, eu preciso ir nesse lugar. Entre essa primeira consagração
E esse retiro, houve uma segunda consagração, houve a minha primeira consagração de cacau. E eu estava ali num momento de expansão muito grande. Então, fui para esse retiro, onde a abertura foi com cacau. E aí, quem já se apresentou para mim de início, de cara, foi minha cigana, no retiro de bruxa. Porque todas as entidades que mexem com os elementos da natureza têm relação com a bruxaria. E aí, fui pro retiro, consagrei cacau com psilocibina, rapé. E aí, se você não entende muito disso, tudo bem. Se você entende, você tá entendendo. E Jurema, a medicina da Jurema sagrada, e saí de lá muito transformada e muito animada nessa busca. Reencontrei um amigo do passado que trabalhava com espiritualidade cigana, tinha uma casa, ele me convidou para conhecer a casa. E em janeiro de 2022, eu acho, fiquei até 24, não, fiquei até 25. Então, de 2023, eu entrei para uma Tsara, que é uma casa espiritual que trabalhava só com espiritualidade cigana. E ali eu desenvolvi minha mediunidade. Paralelamente a isso, eu me tornei guardiã da medicina do cacau e fui seguindo com as medicinas, e dentro das medicinas, outros guias e mentores e mentoras foram se apresentando para mim. 2 anos depois, essa casa fechou, mas eu segui muito firme com a minha espiritualidade. Então, durante todo esse tempo, eu, além do desenvolvimento que eu tinha dentro da casa, existia um desenvolvimento que eu buscava junto com as medicinas, que é um desenvolvimento incrível. Eu recomendo para todos, né? O cacau, entidades minhas se apresentaram para mim. Dona Rosa Caveira se apresentou para mim no cacau, eu conduzindo uma toma contínua de cacau lá na casa espiritual, e aqui eu fazendo a minha toma, ela se apresentou para mim, e na ayahuasca várias entidades, enfim. Fui seguindo meu caminho espiritual. E também numa consagração de ayahuasca, posso contar agora, nunca tinha contado isso para ninguém, tô contando agora só para você. Eu fiz uma conexão muito forte, né? De novo, eu estava consagrando com a Carol Santocha e estava numa festa de Santa Sara, mexendo com a energia da espiritualidade cigana, e a minha bruxa se apresentou para mim de uma forma muito intensa, me passou vários trabalhos para fazer com ela, e assim fomos ficando muito próximas mesmo. E é uma energia que a gente ainda está se conhecendo, porque por ser uma energia do mistério, não é como as outras entidades se apresentam. E aí o que eu quero trazer para você é como que você, desejando, pode se conectar. Que símbolos, que rituais você pode criar, fazer para você iniciar essa conexão. E a partir dessa conexão, você ir criando esse relacionamento com as entidades dessa linhagem. Existem pombagiras, que são muito consideradas de bruxas, ciganas da maestria do raio, Violeta, da maestria de mestre Natasha, também tem muita ligação com bruxaria, mas não quer dizer que as outras não tenham. A minha cigana, por exemplo, né, principal de trabalho, não é minha cigana, cigana com calma, a minha mentora cigana, a, as minhas mentoras pombageiras, que trabalham muito comigo, a minha cigana é do raio Rubi Dourado, e aí ela já tem aquela conexão com o mestre Madalena, que tem tudo a ver com bruxaria. Tenho também, né, uma das entidades que se apresentaram mais recentemente para mim, uma das pombagiras, né? Eu tenho Maria Padilha, Rosa Caveira, foi na ordem assim de apresentação. E, por último, se apresentou para mim também Maria Mulambo, que é outra grande bruxona. Então, temos muitas guias e mentoras aqui, né? Na minha, são 3 ciganas, 3 pombagiras, uma bruxa, muitas guias e mentoras nessas maestrias femininas muito fortes. Fora cabocla, vovó, e sei lá mais quem, né? Que aqui é aquela coisa de plantando tudo dá. Então, eu sei que tem mais gente para chegar. E o que que eu aprendi, né? Que essa conexão do mistério, muitas vezes essa conexão solitária, é você com ela, com elas. E aí a gente tem a presença dos 4 elementos de uma forma muito importante. Velas, preta, azul marinho, roxa. Velas escuras. Pode ter um marrom também, mas eu sinto mais essas 3 cores, tá? E aí você pode acender essa vela, cristais escuros.
E uma coisa que acontece muito comigo, não sei se acontece com você, eu vou ganhando coisas para as minhas entidades. Então, há muito tempo atrás, eu senti de comprar um caldeirão, e eu tenho meu caldeirãozinho, e aí ganhei essa taça, ganhei essa cobra em forma de pedra, né? Um cristal em forma de cobra. Tinha um grandão também, preto, mas ela me autorizou a doar para uma pessoa, fazer um trabalho de ancoramento energético de proteção e doar para uma pessoa. Então, tem até que repor. Me autorizou, mas eu tenho que repor. Ganhei essa vassoura, que meu marido foi numa loja de artigos religiosos, viu uma vassoura de bruxa e trouxe para a esposa. Então, a gente vai ganhando coisas, né? Vai encontrando coisas aí nessa caminhada. Esses porta-velas também super antigos, super rústicos, super lindos. Fui ganhando, fui ganhando e seguindo aí nessa conexão. Então, o que que eu aprendi? Qual foi o ritual que me foi ensinado para me conectar? E a partir daí, eu senti os próximos passos. Eu senti, ainda tá bem mambembe aqui o que eu fiz, tá? Mas é para vocês verem que realmente é simples. É um círculo com uma estrela de 5 pontas no meio. Eu também senti construir isso aqui, que é um pentagrama, que eu fiz com galhos de rosas. Todas essas rosas aqui, eu não achei que ele ficou lindo, não, tá? Mas eu fiz de acordo com a minha intuição. Todas essas rosas que habitavam esses galhos, elas foram utilizadas nas minhas iniciações dentro da Irmandade das Rosas. E aí, na Irmandade das Rosas, eu fui aprender mais sobre Lilith, sobre outras vertentes de bruxarias, além da vertente de Hecate. Aprendi que Maria Madalena foi iniciada antes de conhecer Mestre Jesus, ou Yeshua. Ela foi iniciada por bruxas celtas. Então, existe essa linhagem celta de Maria Madalena. Inclusive, ela tinha pulseiras em formas de serpente. Então, o preparo fez parte do preparo de Maria Madalena para se encontrar com Yeshua, essa conexão com a bruxaria e esses ancoramentos energéticos. E dentro da Irmandade das Rosas, esses códigos das rosas que foram sendo ativados em mim, pelas iniciações, pelas magias e tem um outro nome que eu tô querendo falar agora, mas que não tá me vindo à memória, eu vou me lembrar dele. Pelas magias, pelas alquimias que eu aprendi a fazer. E que em breve você terá acesso. Os rosários, as coisas maravilhosas que eu tenho trabalhado muito, os perfumes, o mel das rosas, tudo isso foi só ancorando cada vez mais os códigos da rosa e, consequentemente, mais conexão com a bruxaria. Então, para você se conectar com essa vertente, é à noite, é no mistério. Melhores luas, nova e minguante. Mas não quer dizer que na crescente, na cheia, você não consiga se conectar. Velas escuras, cristais escuros, um caldeirãozinho sempre é bem-vindo. No caldeirão, você pode tanto queimar o que você não deseja mais. Você pode colocar coisas que você quer pedir para potencializar. Você pode queimar ervas para defumar no seu caldeirão. Você vai sentindo, vai experimentando. Esse caminho é o caminho do silêncio, da solitude, você e elas, e de muita intuição, de se permitir ouvir e seguir a sua intuição. Então, trago os 4 elementos, né? Cristais escuros, velas escuras, água. Também sinto energia de vinho. Nessa casa espiritual que eu trabalhei, várias mulheres tinham também bruxas, inclusive através de incorporação dessas entidades. Não tive ainda esse tipo de conexão com essa linhagem. Não sei se vai acontecer ou não. E aí, é, as músicas. Tem uma playlist que eu já botei lá no vídeo de Hecate. Eu vou deixar esse vídeo aqui na descrição. E vou deixar também aqui na descrição a, a playlist para que você possa, nesse seu momento, montar aí o seu altar dos 4 elementos. Desenha, assim, que nem eu, bem simples, um círculo com um pentagrama dentro. Vou botar assim para dar para ver. E bota as músicas, traz ervas, alfazema, as ervas que você sentir, que você tiver em casa, queima um pouquinho, sente aquela fumaça e deixa essa conexão chegar para você, roupa escura.
também. E deixa essa conexão chegar. Ouve a playlist e fala que chama os seus guias, seus mentores, seus guardiões, suas guardiãs. E aí sim, a partir dos seus guardiões e guardiãs, que se seus guardiões e guardiãs forem dessa linhagem e quem mais te acompanhar dessa linhagem, pode se apresentar. Além de você ter esse nível de conexão com alguma entidade sua que tem essa conexão com a bruxaria, você pode também se conectar com Hecate, como uma deusa, como uma bruxa, do jeito que fizer sentido para você. E essa conexão, ela é uma conexão muito séria, muito profunda. É interessante que você tome banho de ervas antes. Ter esse ancoramento de primeiro chamar pelos seus guardiões e guardiãs, antes de chamar por qualquer outra energia. Porque ela vai trabalhar em você, além da conexão espiritual, intuição, esse lado que é muito falado dentro do sagrado feminino da mulher selvagem, que é aquela mulher mais livre, que não se curva, que já não aceita mais dizer não quando quer dizer sim. E que, se por um lado isso é incrível e libertador, por um outro lado, você tem que estar muito sustentada, porque muita gente não vai gostar. E se você ainda estiver muito nas feridas emocionais, de abandono, de rejeição, você não vai sustentar esse lugar. E não que você precise mostrar para o mundo, mesmo porque, por ser um trabalho dentro do mistério, hoje, no momento da gravação desse vídeo, eu estou sendo autorizada a falar sobre isso, mas isso não era permitido de ser falado até agora. Então, muitas vezes você vai sentir e não vai poder mostrar. Mas muitas vezes, se você puder ou tivesse que mostrar, você não daria conta de mostrar. Eu dou conta de fazer esse vídeo. Mas se você estiver muito nessa dor, você não vai dar conta porque você vai ser muito julgada. Muitas mulheres já foram queimadas na fogueira, eu já fui, talvez você também. E essas dores emocionais que a gente vem acumulando até os espaços de dimensões e realidades, gritam nessa hora. E aí você tem que ter cuidado, dar um passo de cada vez, porque é uma conexão profunda. Tem Hecate, tem Lilith, só que todos os arquétipos têm a sua luz e sua sombra. Tem Maria Madalena, você pode começar a se conectar através dessa linhagem celta de Maria Madalena. Tem Baba Yaga, tem diversas. Aqui no tarô, no Oráculo das Deusas, tem várias bruxonas incríveis. Todas essas deusas egípcias. Ah, eu não sou bruxa. Meu amor, se conecta com as deusas egípcias. Tá falando aí de Afrodite? É bruxa, amor. É bruxa, esquece. Você pode não trabalhar com o escuro. Você pode ter outra forma de trabalhar com essas energias. Mas mexeu com as medicinas da floresta e os elementos da natureza, elementos e elementais, você está aqui essa energia. E aí é uma questão de escolha. Se você tiver com receio, não pise nesse chão sem saber. Não pise nesse chão sem sentir o chamado. Não vai por curiosidade, tenha responsabilidade. E vai no seu tempo. Deixa que elas te mostrem o seu caminho. Sente uma erva, toma um banho, toma um chá, acende sua vela. Vai sentindo, vai sentindo. É um caminho do sentir e do intuir. E aí, sobre o conteúdo, digamos assim, desse vídeo, era mais isso, era pra gente, não que eu tenha falado pouco, mas mais esse nível, assim, de você entender como que você pode fazer isso em casa e até com um nível de segurança. Então, se você tem um altar, acende o teu altar, cuida do teu altar antes de começar. E ao mesmo tempo você precisa ir com calma e com cautela, você não precisa ter medo. Você só precisa ser responsável, porque são energias muito sérias, então você não mexe de qualquer jeito. E eu não sou uma grande estudiosa que fez uma formação, que estuda a bruxaria em si. Eu me iniciei na Irmandade das Rosas, então entendi algumas dessas vertentes, mas a minha principal conexão é esse relacionamento. E que eu acho que o relacionamento, ele é para todas as falanges da espiritualidade. É o teu relacionamento com Deus, com Jesus, com Maria, seja lá com quem você quiser. Então, eu te convido, se fizer sentido para você, você pode pausar esse vídeo. E não quer dizer que é porque ele foi ao ar no dia 31 que isso aqui só é válido para o dia 31.
Não. Isso é válido para o dia que você quiser e sentir. Então, você pode assistir agora, depois comprar itens, fazer o teu altar e assistir de novo essa nossa conexão para ancorar o teu altar de bruxaria, do jeito que você sentir, tá? Então, se fizer sentido para você, se você quiser, vambora. Só fica aí no lugar reservado para seguir aqui essa meditação guiada, que é muito mais que isso. E é, tá me vindo aqui também que você pode trazer uma maçã para o seu altar e depois comer essa maçã, dedicar essa maçã a elas e comer essa maçã. Você pode trazer duas, entregar uma para elas, pedir para elas imantarem a maçã e comer. A maçã em si só já é uma fruta, com toda uma simbologia, uma geometria sagrada. Então, tem muitas conexões que você pode fazer. Segue a sua intuição. Frutas escuras, uva, ameixa, são interessantes também para banho. Aí você mistura ali com uma alfazema, um pouquinho de vinho, ou um hibisco, ou tudo junto, pétalas de flores. Tá só vendo aqui as informações. E se você quiser pausar para você montar o teu altar e fazer esse momento, se não, só segue o flow aqui. Vamos lá? Então, feche os seus olhos e se conecte com a sua respiração. Respirando lento e profundamente, entrando num estado de presença, se conectando com aqui e agora, com seu corpo físico. Mesmo com os olhos fechados, você percebe os quatro cantos do cômodo onde você se encontra. Vai respirando cada vez mais lento e profundamente. Quanto mais você respira, mais você relaxa. E quanto mais você relaxa, mais profundo você vai em você e nessa experiência. Agora eu te convido a imaginar que você está num lugar escuro e você começa a descer para um lugar mais profundo, como se fosse descer uma montanha. Só que você não está no alto de uma montanha, você já está num lugar reto, você vai para um mundo subterrâneo. Nesse caminho existem tochas de fogo, não muitas, mas o suficiente para que você enxergue esse caminho. E você vai seguindo, sabendo que você está segura, bem guardada. E você vai seguindo, seguindo, descendo, descendo, descendo. Até que num determinado ponto você visualiza uma mentora, vestida de preto, com uma tocha na mão. E ela passa a te acompanhar por esse caminho. Vocês seguem descendo, descendo, descendo. E num determinado momento, você percebe que essa mentora, na verdade, é a bruxa Hecate, ou a deusa Hecate, e que ela possui três fases, três faces. A face da donzela, da mãe e da anciã. Você percebe também que vocês se encontram numa encruzilhada. Hecate é a deusa dos caminhos. E aí nessa encruzilhada você pensa na sua vida. Em que momentos da sua história você precisou fazer escolhas? E talvez você esteja vivendo um momento de precisar escolher um caminho. Ou validar o caminho que você já está. Então, você pede para essa mentora te orientar sobre o melhor caminho. E uma dessas faces se apresenta para você. Ou a donzela, jovem, ou a mãe, nutridora, mais madura, ou a anciã, com muita sabedoria.
Percebe qual delas se apresenta para você. Você sente a força dessa magia e sem dizer nada, apenas com um gesto de apontar a tocha que ela segura, ela te aponta um caminho. E nesse momento, você entende qual é esse caminho. Mesmo que isso não venha com alguma clareza, com total clareza agora na sua mente, você sabe que o caminho já foi dado e que você vai entender essa mensagem no momento certo. Você percebe que tem um galho aí próximo a você, com uma ponta, com um chumaço que você pode acender. Ela acende a tua tocha e ela fica ali sustentando esse caminho. Ela aponta e sustenta. E quem precisa dar o passo é você. Então, sentindo essa firmeza dessa mentora que te apontou o caminho e está te sustentando, você dá o primeiro passo com a tua tocha na mão. Mesmo que tenha medo, inseguranças, incertezas, a sua fé na força dessa mentora e na sua força e na sua intuição te guiam. E você segue pelo caminho que é para você seguir agora, com total confiança. Conforme você vai se visualizando, dando esses passos, você vai integrando essa cura, essas percepções, essa conexão. E eu te convido a dar 3 respirações bem lentas e profundas, agradecendo essa mentora, retornando pelo caminho que você fez. Enquanto eu ativo a lei do símbolo realidade, a lei do micromacrocosmo, a lei da vibração empática, a lei da correspondência. Você retorna sua consciência para o seu corpo físico, para esse momento aqui e agora, e se sentindo fortalecida, amparada, poderosa, confiante no seu tempo. Você pode abrir os seus olhos, bebe uma água, comenta aqui embaixo o que você achou, como que foi para você essa experiência. Se você quer saber mais, se você sentiu algum chamado de dar mais algum passo com o meu apoio, me chama no direct do meu Instagram, que tá aqui embaixo. Se você ainda não é inscrito aqui no canal e ficou comigo até agora e curtiu, gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve, ativa as notificações para acessar muito mais conteúdos nesse nívelzinho e compartilha esse vídeo com todas as bruxas que você conhece. Aqueles grupos de cursos de cristais, de terapias. Só compartilha. Só ajuda a espalhar. Eu espero ter feito muito sentido para você. Eu senti uma energia bem forte. Te agradeço por você ter ficado comigo aqui até agora. E vamos juntas fazer muitas conexões místicas de cura.